Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em uma análise do pastor Ailton Santana sobre um tema que, olha, começa bem dentro de casa e vai parar lá na liderança da igreja, a permissividade. Vamos tentar entender como ele conecta uma coisa na outra. E tudo começa com essa pergunta, que é bem direta. O que de fato acontece quando as regras, os critérios começam a ser afrouxados dentro de casa? É bem daqui que parte toda a reflexão dele sobre as consequências que a gente vê lá na frente. Então, para começar, vamos entender o que o autor chama de ideologia da permissividade. É a peça central que sustenta toda a análise dele sobre a família e depois sobre a igreja. Olha só, aqui a permissividade não é vista só como uma atitude mais relaxada, sabe? É tratada como uma ideologia mesmo. O pastor descreve ela como uma ferramenta usada de propósito para enfraquecer a estrutura da família, que, na visão dele, é a base de tudo, é o que sustenta a igreja. E para deixar isso bem claro, o autor usa um exemplo prático, bem direto ao ponto. A situação é a seguinte: duas filhas, já moças, se trocando na frente do pai. Isso mostra como um comportamento, quando vira normal, pode quebrar barreiras de pudor, de respeito, e o ponto-chave está na justificativa delas. Ué, ele fazia o mesmo. E essa é a conclusão que o pastor tira desse exemplo. Para ele, não tem mistério nenhum em como comportamentos ruins se espalham. É basicamente um ciclo. Alguém faz, o outro repete, justifica, e isso vai se alimentando dentro da própria família. Então, o ponto crucial do argumento dele é essa conexão lógica. A igreja não é uma coisa abstrata, flutuando no ar, né? Ela é feita de gente, de indivíduos que vêm de famílias. Sendo assim, os problemas que começam ali, no núcleo familiar, não ficam presos em casa. Uma hora eles aparecem na comunidade da igreja. Vamos avançar um pouco e ver como essa ideia de permissividade aparece de um jeito ainda mais claro no que o autor define como um lar sem critérios. O texto, então, descreve uma segunda cena, e essa é talvez até mais chocante. É uma criança de 5 anos agredindo a própria mãe com um galho de árvore. A imagem é forte, né? A mãe tendo que se defender enquanto a criança continua o ataque. Isso é usado para mostrar o colapso total da autoridade e do respeito. É uma inversão completa da ordem que se espera numa família. E o autor joga pra gente a mesma pergunta que ele se fez. O que é que leva uma criança a agir com tanta ousadia a ponto de agredir a própria mãe? A questão aqui não é só o ato em si, mas de onde veio isso? E aqui vem a resposta segundo a análise dele. Esse comportamento não é um caso isolado. É um sintoma, um reflexo direto de um ambiente familiar que ele chama de permissivo. Um lar onde, na visão dele, faltam os critérios bíblicos que deveriam guiar a criação dos filhos. Bom, agora vamos ampliar um pouco a visão. O argumento sai de dentro de casa e vai para a congregação, para mostrar como essas dinâmicas da família